Como nós vimos aí, Cravinhos é a segunda cidade da macro-região a registrar morte pelo novo coronavírus. A vítima é um idoso que passou por atendimento na rede particular de saúde. O prefeito falou com o repórter Samuel Santos. Vamos ouvir. Prefeito, infelizmente, Cravinhos teve uma péssima notícia no fim de semana, a morte de um homem de 87 anos, confirmado que foi caso do novo coronavírus. Como é que a prefeitura tem encarado tudo isso? Com bastante preocupação, né? Você vê, o estado de São Paulo tem 645 municípios. Se você tirar a capital, me parece que tem 3 mortes no interior do estado. E uma está em Cravinhos, numa cidade aí de 40 mil habitantes. Quer dizer, é muito preocupante e é um caso que nós estamos trabalhando em cima disso. O que a prefeitura sabe sobre o histórico desse senhor? Ele já tinha problema de saúde? Ele teve contato com alguém que viajou? Olha, o que nós sabemos é que ele tinha problema de saúde, né? Tem Alzheimer e mais alguma coisa, mas ele não teve contato, mas me parece que a esposa que estava fora, né? Não sei se passou, isso foi da esposa, de onde veio isso, de alguma do exterior. Ele não teve contato nenhum com ninguém de fora. Inclusive, nós já verificamos se teve algum contato de fora, ele não teve. A gente acha que o vírus é o que está circulando na cidade mesmo. E essa senhora, a esposa dele, está internada também com o caso confirmado, né? Com o caso confirmado, mas está passando bem, graças a Deus. Eles passaram pela rede pública, pela rede particular de saúde. Como é que foi esse encaminhamento deles? O encaminhamento deles foi pela rede particular. Eles tinham um plano de saúde e foram encaminhados ao gestor do plano deles. Agora, como é que está sendo feito o bloqueio dessas pessoas que tiveram contato com eles nos últimos dias? Como é que a prefeitura tem acompanhado isso? Nós temos nossa equipe de saúde, né, nosso pessoal que tem monitorado essas pessoas, né, inclusive os cuidadores que trabalhavam com eles. Os familiares, todos estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do município. Total 9 casos investigados no momento? 9 casos investigados. Como o exame demora demais para sair, né? Tem casos, por exemplo, que muito difícil não ser, entendeu? Pelo que a gente vê, pelos sintomas e por tudo que se fala e por tudo que a pessoa sente, eu acho que deve ter mais casos do que 2 casos. Enquanto isso, a cidade segue a quarentena recomendada pelo Estado. Exato. Quando o governador fez o decreto começava na terça-feira, né? Na terça-feira da semana passada. Nós antecipamos o decreto para segunda-feira. Nós já havíamos cortado aqui uma feira que a gente tem toda quinta-feira, em frente ao Parque Ecológico, uma feira que estava dando muita gente. Nós já havíamos cortado na semana anterior. Aqui a gente estava com 3 campeonatos de futebol que levava bastante público em 3 lugares diferentes. A gente já tínhamos cortado também. A gente já vinha tomando as precauções. Depois veio o decreto do governador, a gente fez o decreto do governador, ampliou um pouquinho ainda. Por exemplo, cidade pequena, quando o supermercado fecha, praticamente a cidade para. Então, nós adotamos uma medida de fecharem os supermercados às 19 horas. Então, o supermercado fechando às 19 horas, ela deu uma parada no geral. Nós também baixamos para 19 horas, quer dizer, restringimos mais um pouco ainda o decreto do governador. O transporte teve alguma alteração e também a prefeitura pensou em algum momento de fechar algumas entradas da cidade, vistoriar quem entra, quem sai do município? Não, nós não fizemos ainda esse tipo de serviço, que tem alguém fazendo aí, tem uma cidade ou outra que está fazendo esse bloqueio, né? Mas como a cidade está só tem algumas coisas abertas, muitas coisas fechadas, temos as fábricas funcionando, né? Nós temos aqui tem indústrias aqui que tem pessoal que trabalha, que vem de cidade fora. Nós estamos fechando para os ambulantes, né, que venham de outras cidades. A ordem é não ter ambulante aqui de outra cidade.
E estamos tomando as medidas de acordo com aquilo que vai surgindo, né? Tem a preocupação com a saúde, mas tem também a preocupação com a economia. Há movimentos em vários municípios. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, teve buzinaço para que o comércio voltasse a abrir. Há algum tipo de pressão em Cravinhos nesse sentido? Olha, eu penso, a minha opinião sobre isso é clara. Eu sei que realmente tem alguma parte da sociedade que está perdendo com isso, né? A prestação de serviço, algumas atividades ligadas à prestação de serviço, o comércio tem perdido, muita gente tem perdido com isso, né? O que a gente precisa, nós prefeitos, né? E aqui eu represento uma região de quase 2 milhões de habitantes, como presidente da região metropolitana aqui de Ribeirão Preto, né? A gente precisa o governador fez um decreto. Nós somos os prefeitos, nós respondemos ao governador. Se o presidente fizer um decreto presidencial, a gente vai de encontro àquilo que o presidente fala, que tem que flexibilizar e tal. Se o presidente fizer um decreto, a gente vai acatar o decreto do presidente. Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí, estamos sempre à disposição, tá ok?